E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Hoje eu venho falar de um lançamento da Mythos Editora que foi uma grata surpresa, gostei demais. A Mythos realmente está de parabéns por ter lançado Mandrake, o Mágico, por Galep. Esse quadrinho ele foi lançado há poucos meses, na verdade é esse mês, né? E trata-se do seguinte, é um compilado de histórias do Mandrake desenhadas pelo Aurélio Galepini, o mesmo autor de Tex, né? O criador gráfico do Tex. A gente sabe que o Gianluigi Bonelli cria o Tex, né, na questão textual, né, na imaginação e tudo mais, mas quem dá a identidade, a cara, né, quem dá a proporção ao Tex é o Galep. E ele, antes de desenhar o Tex, ele desenhou o Mandrake, que é um dos personagens mais icônicos e clássicos da história dos quadrinhos. Então, assim, esse quadrinho aqui, esse lançamento, ele é principalmente voltado a um público muito específico. Aqueles que são fãs de quadrinhos clássicos, aqueles que são entusiastas de quadrinhos antigos, pessoas que querem relembrar ou reviver, né, as aventuras desse personagem, podem ir sem medo aqui, que você vai se divertir bastante. Além disso, se você tem curiosidade para conhecer o Mandrake, tá aqui uma boa oportunidade, né? Lembrando que a linguagem aqui desse quadrinho é um pouco diferente do que você está habituado nos quadrinhos mais modernos, né? É um pouco mais direto, as histórias tendem a ser um pouco mais ingênuas, né, em alguns pontos, mas a aventura e os roteiros são bem criativos, sim. Fiquei até surpreso com o conteúdo desse quadrinho aqui. Então, e para tirar logo a dúvida, né? Muita gente acaba ficando com essa dúvida na cabeça. Esse material, gente, ele é totalmente inédito. Essas histórias, né, produzidas pela Itália, né, pelos italianos, não tinham sido publicadas no Brasil até o presente momento. Então, isso aqui é um material realmente para colecionadores e para quem realmente gosta do Mandrake. Vale muito a pena você adquirir esse material. O formato, né? Poxa, a Mythos, ela caprichou demais, cara. Fez um capa dura grandão aqui, uma proporção gigante. Ele tem 100 páginas de papel offset, preto e branco, né? Ele tem essa guarda bonita aqui, olha só. Dá pra ver aí, né? Essa guarda bacana, bonita. E dentro, né, você vê essa forma de quadrinização, né? Bem diferente, assim. Agora, eu achei estranho o seguinte, né? Porque você vai lendo, os quadros são bem grandes, são bem legais, assim, de você visualizar bem a história. Aí, quando chega na última história, nós temos uma mudança, né? A última história, os quadros diminuem. Eu acho que talvez para poder caber a história todinha em 8 páginas, não sei, mas fica um pouco menor. Mas não atrapalha a leitura. Por quê? Porque o volume é gigante, velho, é bem grandão, tá certo? Outro ponto interessante, né? No final nós temos um texto muito bacana, introdutório e também com várias curiosidades sobre o Mandrake, escrito pelo Thiago Gardinali, que é tradutor, é jornalista e tudo mais, né? Então o cara fala com bastante propriedade, né, a respeito do personagem. Então, para que se você nunca ouviu falar do Mandrake, né, o Mandrake ele foi criado pelo Lee Falk, foi lançado em 1934, mas suas histórias, né, o personagem em si, na verdade, ele foi idealizado 10 anos antes. Então, o Mandrake ele é muito mais antigo do que a sua estreia oficial. Esse quadrinho, né, para quem também não sabe, o Lee Falk, ele é o autor, é o mesmo autor do Fantasma. Então o cara emplacou 2 personagens assim, show de bola, que é o caso do Mandrake e do Fantasma. Mas quem criou, né, assim, o visual do Mandrake foi um artista, né, não foi necessariamente o Lee Falk, sim o Phil Davis, né? E tudo isso é contado bem direitinho nos extras aqui, ó, no final do quadrinho, com várias imagens que ilustram e tipo, cara, é muito legal. No final tem uma galeria de capas, é tudo muito bonito mesmo.
assim, feito com capricho, assim, sensacional mesmo. É um material para aquele cara que gosta de colecionar coisa fina mesmo. É bonito, ao mesmo tempo que é muito divertida. A leitura é muito prazerosa. Então, no fim, a gente tem aqui um índice, né, remissivo das histórias, né? Mas é basicamente o seguinte: tem 4 histórias. A primeira história, a segunda e a terceira, elas são divididas em 3 partes, e a última história é uma parte só, é uma tacada só, né? Então temos aí o Mistério da Caverna Vermelha, a Gangue de Choulang, o Segredo do Tibetano, que são uma história só, é uma única história, um único arco, né? Depois nós temos o Olho Mágico, os Agentes do Cobra, o Mistério de Anadiapur, que também compõe um arco. Depois disso, os Garimpeiros do Alasca, Inferno Glacial e A Vingança de Mandrake, que também compõem um único arco. E por fim, temos aí o Triunfo de Falco, o Cavalo Invencível, que é uma única história. E depois nós temos os extras, né? Mandrake, Italiano, que o mundo nunca viu. E por fim, a galeria de capas. Cara, muito legal mesmo. Eu não vou entrar em detalhes sobre como são as histórias, porque elas são bem vastas, né? E são bem diretas, mas todas elas são de extrema qualidade. Eu vou deixar só algumas imagens para que vocês possam ver como é mais ou menos, né? A questão da arte, pois a arte do Galep está muito bonita, muito elegante, né? Eu acho que ele soube se adequar bem ao personagem, já que o Mandrake é um personagem muito classudo, muito elegante, e ele soube encarnar bem esse clima, né? Essa postura do Mandrake, ao mesmo tempo que ele soube dar um tom de aventura muito, muito legal, muito gostoso de se ler, né, nas páginas do quadrinho. Uma pequena curiosidade, né, 2 curiosidades interessantes. Primeiramente, nós temos aqui acreditado a arte do Galep, mas nós não sabemos quem é o roteirista. Nos extras é explicado que era comum os roteiristas não serem creditados, e assim eles poderiam trabalhar em várias editoras sem necessariamente ofender nenhuma delas. Outro ponto interessante, né, é que você fica pensando, mas o Mandrake, ele é italiano, ele é americano, como é que é? Ele é norte-americano, sim, né, só que a sua licenciadora, né, o King's Future Syndicate, ele trabalha com esse sistema de você poder comprar os direitos de poder criar histórias, né, a licença para poder criar histórias no seu país. Isso aconteceu com o Fantasma, isso acontece também com o Mandrake, né, tendo essa experiência aí colocada aqui nesse volume. Detalhe, né, outro ponto importante, aqui nós temos apenas as histórias desenhadas pelo Galep. Então quando você for ler a última história, que é a do cavalo lá, do Falco, você vai perceber, ou pelo menos eu percebi, que faltam algumas informações, né? É como se aquela história fosse uma continuação de uma outra história, e que provavelmente foi feita por outro desenhista. E quando a gente começa a ler, né, você percebe que tem algumas pontas soltas, mas nada que comprometa a leitura e a experiência prazerosa de se ler Mandrake no traço do Galep. Então, gente, o que eu posso dizer sobre esse quadrinho é excelente, muito bom. Dá uma procurada na Mitos, você pode achar com desconto. Se não tiver com desconto agora, você pode esperar um pouco mais, mas vale muito a pena se você é realmente adepto desse personagem, tá certo? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos.